Rádio Bandeirantes está no Instagram. Segue a gente lá. @Rádio Bandeirantes Campinas. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Vem pra bola, uma paulada. Palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Carlos Henrique. Estou na área para falar em esportes a partir de agora. Sejam todos bem-vindos. Vamos juntos até meio-dia com o timaço de Carlos Batista. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. De volta à Copa do Brasil após 4 anos, Guarani enfrenta o Castanhal daqui a pouco, 3h30 da tarde, no estádio Modelão, com transmissão aqui da Rádio Bandeirantes. Podendo receber mais R$950 mil, Bugre busca avançar à terceira fase da competição. Sem Natan Melo, Matheus Costa deve escalar o meio-campo com William Farias, Isaac e Cauã. Sérgio Palácios e Rodrigo Saravia, ou Saraiva, estão sendo apresentados nesse momento no Moisés Lucarelli. Zagueiro colombiano e volante uruguaio já estão integrados ao elenco e ficam à disposição de Rodrigo Santana. De volta após 7 meses, Danilo Barcelos se reunirá com a diretoria para discutir possível renovação. Atual contrato do jogador vai até 31 de março. Portuguesa identifica autores de ofensas racistas a Hugo Souza e oficializa punições. Clube comunicou que os torcedores foram excluídos do quadro de sócios e que suas identidades serão encaminhadas às autoridades. Vasco tem 6 meses para pagar multa por rescisão com Fernando Diniz. Treinador tem direito a 3 meses de salário por demissão no comando do Vasco. Torcida do Real Madrid prepara mosaico para o jogo contra o Benfica após denúncia de Vini Júnior. Segundo a imprensa espanhola, partida terá manifestação nas arquibancadas. Rádio Bandeirantes. 971021493 é o WhatsApp à sua disposição. Mensagem de texto pelo WhatsApp, por esse número que eu falei para vocês agora, ou pelo YouTube, não é? Rádio Bandeirantes Campinas, você manda a sua mensagem tanto no YouTube como no WhatsApp e daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Fique conectado dentro e fora de casa com o plano de celular da Desktop. Ligações, WhatsApp e Waze para conversar e navegar à vontade. Planos de 15 e 20 gigas a partir de R$ 39,99 por mês. Com chip grátis e acúmulo de recarga. Para assinar, ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Traga seu número, ganhe bônus e aproveite todas as vantagens de ser cliente Desktop. Desktop, sempre ao seu lado. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Chegando então com Em Dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes, eu começo destacando a Copa do Brasil. Ontem o Fortaleza de virada eliminou o Maguari de Pernambuco pelo placar de 4-3 e garantiu vaga na terceira fase da competição. Assim como também o Joinville, que venceu o CSA por 1-0.
e também o Maringá, que derrotou fora de casa o Boa Vista por 3-2. Quem também se classificou foi o América de Natal, que venceu o Gás pelo placar de 3-0. Hoje, 3h30 da tarde, logo mais tem a estreia do Guarani contra o Castanhal, jogando no Pará. No mesmo horário, tem Juazeirense e Capital. Às 4 da tarde, Atlético Goianiense Primavera Atlético Clube. Às 18 horas, Novo Horizontino e Nacional. No mesmo horário, tem Madureira e ABC. 7 da noite, Londrina e Penedense. Também às 7, Tombense e Oratório. São Luís contra o Maranhão. Às 19 horas, Retrô e Uberlândia. 19h30, Imperatriz e Amazonas. 7h30, Anápolis e Cianorte. 7h45, Ceilândia e Jacuipense. 8 da noite, Ipiranga e Ji-Paraná. No mesmo horário, Caxias e Guarani de Bagé. Deste confronto, sai o adversário da Ponte Preta na terceira fase. Também hoje, 8 da noite, tem Águia de Marabá e Independência, Asa e Operário do Mato Grosso do Sul, São Bernardo e Atlético da Bahia, Gama enfrentando o Goiás. 9 da noite, tem Misto e Botafogo da Paraíba. São os jogos da Copa do Brasil na sua segunda fase. Hoje tem a volta do Campeonato Brasileiro, Brasileirão da Série A, com destaque para o confronto que ocorre às 8 da noite no estádio do Mineirão, entre Cruzeiro e Corinthians. Hoje também vamos ter os seguintes jogos. Às 7, Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense. No mesmo horário, Remo e Internacional. 7h30, Coritiba e São Paulo. 9h30, Palmeiras e Fluminense, Grêmio e Atlético Mineiro. Hoje também é dia de Copa Libertadores da América, jogos da volta da segunda fase da competição. Às 7 da noite, em Salvador, tem Bahia e O'Higgins, do Chile. Primeiro jogo, o time chileno venceu pelo placar de 1-0. Hoje também tem o Botafogo em campo, encarando o Nacional Potosí da Bolívia, jogando no Newton Santos. Primeiro jogo, o time boliviano venceu pelo placar de 1-0. São os jogos desta segunda fase da Copa Libertadores da América. Quem avançar passa para a terceira fase, que é exatamente a última antes da fase de grupos. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, vamos atender aqui os nossos ouvintes. Sabe dizer se o caso Luiz Aquim já foi pago? Se não me engano, vence dia 2 ou 3 de março. Marcel Grota. Já mandei mensagem aqui pro Pedro Piscinato, que está apurando, tá bom? Como dizia nosso saudoso, que horror esse horário do jogo do Guarani, Edmilson. Nem fale, cara, nem fale. Pacheco não seria uma boa opção para retornar ao Guarani? Nilson da Vila União. Seria, bom jogador. Você acha difícil o jogo do Bugre hoje? Hermenegildo, acho. Vale muita grana, cara, e os caras vão dar a vida. O Guarani tem que ter muita inteligência para jogar esse jogo. Muita intensidade. Se for meia boca, vai perder. Tem toda a possibilidade de ganhar, acho que vai vencer, esse é meu palpite, inclusive. O dever é do Guarani de passar de fase, mas vocês sabem como é que é o futebol, né? Não dá mais para tolerar nenhum tipo de preconceito e nem de racismo no esporte. E também na sociedade. Cadeia e multa neles. Valnei Matheus. Assina embaixo, Valnei. Assina embaixo. Você sabe dizer o que está acontecendo com o campo de treinamento do Guarani? Passo em frente ao estádio todo dia. E o campo parece campo de areia de praia. Não vai crescer grama, não? Paulo Lemos. Ô Paulo, vou passar essa colocação aqui pro Breno, para ver se ele me responde aqui. Né? Ele ouve o programa todo dia e com certeza daqui a pouquinho ele vai responder, tá certo? Pelo YouTube, sou de Paulínia, vamos classificar na Copa do Brasil. Dali Bugre, um bom dia, RB. O Amauri que escreve. O Ricardo Marques, bom dia, vamos Bugrão.
o meu pole position aqui, o Carlos Lemos Matozinho, bom dia a todos, em qualquer divisão, sempre Ponte Preta. Muito bem, deixa eu ver aqui se tem mais mensagens. Quero dizer que essa aqui é política. Deixa eu ver essa aqui se dá para ler, porque esse nosso ouvinte é um pouco nervoso. Não dá para ler. Infelizmente eu não vou colocar provocação no ar, tá bom, gente? Não é do meu feitio e vocês sabem disso. Então, para outros que perguntaram aqui também, sobre o caso Luiz Aquim, o Pedro Piscinato já falou com a doutora Thalita, tá esperando resposta. E a respeito do campo de treinamento do Guarani, o Breno daqui a pouco vai trazer essa informação. Se não trouxer, eu trago amanhã, enfim, eu repasso para você ouvir à tarde, durante o jogo. Hoje, a partir das 15 horas, nós vamos transmitir Castanhal e Guarani, não é? Então ouça, acompanhe com todo o timaço aqui, para você dar o nosso pontinho de audiência aí. Deixa eu ver o que mais está chegando aqui. Hoje à tarde no jogo do Guarani. Irmão Silva, Maceió da Portuguesa não seria uma boa para a Ponte? Seria, cara, mas como é que vai contratar, né? Todos esses bons jogadores que estão sendo sugeridos, eles têm muita concorrência e muito mercado, né? Então, é difícil para a Ponte também. Deixa eu pedir mais uma vez, gente, para você mandar a participação pelo YouTube, né? Coloca um joinha lá pra gente, para ajudar o canal da Rádio Bandeirantes Campinas crescer no YouTube. Não custa nada, é de graça. Então, e sobre o jogo hoje à tarde, daqui a pouco o Gleger vai comentar, o Breno vai trazer informação, que tá chegando muita pergunta aqui em relação ao Carlos Henrique. Você acha que o Guarani é favorito? Eu não vou repetir o que eu já disse. O Guarani tem o dever, não tem obrigação. Tem o dever porque é mais estruturado, tem mais time, na minha opinião. Só que se não colocar em prática um plano de jogo inteligente, pode se complicar numa partida que o Guarani tem tudo para vencer. Então eu tenho que colocar o peso nos dois lados, né? Eu não posso só comentar em cima daquilo que eu estou torcendo para acontecer. A minha torcida e a minha lógica e conceito é que o Guarani vença o jogo. Só que para concretizar tudo isso existe uma distância, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Se jogar futebol, pelo que eu assisti do final de semana do Castanhal, o Guarani vai ganhar o jogo. Vamos lá, vamos tentar atender mais alguém aqui. Curiosidade, algum time que disputou a pré-Libertadores já foi campeão da Libertadores? Eu acho que sim. O Botafogo do Rio, no ano que ele eliminou o Red Bull Bragantino, e me parece que o Botafogo do Rio, se eu não estiver enganado, já foi campeão da Libertadores vindo da pré-Libertadores. Ou fase preliminar, né? Hoje não chama mais pré-Libertadores. Eu acho que é isso, viu? Deixa eu ver quem que mandou a mensagem aqui. Não se identificou. Não se identificou. Só tem uma fotinho aqui, Brasil Cargo. Não é? Rodrigo. Opa, Rodrigo. Obrigado, viu? Em Campinas, 11h42 agora. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Clube da Band. Breno Beretta. Oi, CH, chegou o dia da estreia do Guarani na Copa do Brasil. Vai ser daqui a pouco, hein? 3h30 da tarde contra o Castanhal, jogo no Estádio Modelão, partida que a Rádio Bandeirantes transmite ao vivo. A partir das 3 horas da tarde, estaremos juntos, né? Eu, você, Leandro Boles, Edu Pinheiro, com todos os detalhes desse jogão de bola. O Guarani que ontem treinou no CT do Castanhal e nós vamos ouvir um trecho de uma entrevista exclusiva enviada pra gente pela Rádio Clube do Pará, que retransmite a Rádio Bandeirantes, com o técnico Matheus Costa. O time já está pronto, tivemos um período aí para nos preparar, estamos muito concentrados. Sabemos a história e a importância da Copa do Brasil para todos que disputam, então é a gente entrar realmente como uma decisão que é muito importante para nós essa passagem de fase. Sim, analisamos bastante,
parabenizar por tudo que o Castanhal vem fazendo. Sabemos que será um grande duelo e um grande desafio para nós, para a gente concretizar essa classificação. Bom, o Guarani deverá entrar em campo com Kaique França no gol, Rafael na direita, na zaga Maurício Antônio e também o Jonathan, e na esquerda o Emerson. No meio-campo, o capitão William Farias, ao lado do Cauã Jesus, recuado para esse meio-campo. Também a novidade, o Isaac, que não atuou diante do Palmeiras, pois estava suspenso, e na frente Guilherme Parede, o Mirandinha e também o Luca. Bom, está novamente à disposição Rafael Donato, que vinha sendo o zagueiro titular e capitão do Guarani, mas estava há cerca de 40 dias se recuperando de uma lesão muscular. Vai ficar no banco de reservas. Quem que não viajou para Castanhal? Diego Torres, que está no DM, assim como o Dentinho, também está no DM, e o Natan também está no departamento médico. A expectativa é que os três possam ficar à disposição do Guarani se o Guarani avançar de fase. E se o Guarani passar de fase diante do Castanhal, vai pegar na terceira fase o Nova Iguaçu ou o Lagarto. 11 ou 12 de março e o jogo será no Brinco de Ouro. Valeu, CH! Muito bem, a gente pesquisou rapidamente aqui sobre essa pergunta do ouvinte, que colocou se algum campeão da Libertadores veio da pré-Libertadores. Em 2009, o Estudiantes de La Plata. O Botafogo não conseguiu, pelo menos o chat GBT aqui não... GPT não sinalizou isso. O Estudiantes em 2009. A resposta aqui não veio ainda, daqui a pouco eu vou falar da Ponte. Não é? Nem por parte do Guarani, tampouco da doutora Thalita. 11h45, acionando o Gleger Zorzinho para falar do Guarani que joga daqui a pouquinho. Fala, Gleger, bom dia. Ô CH, um abraço para você, bom dia pro amigo ligado na Bandeirantes, aqui no programa Nossa Área. Eu não poderia deixar de dizer, né, CH? O programa de maior audiência no horário do Brasil, sem dúvida nenhuma. CH, Guarani que daqui a pouquinho vai entrar em campo, Copa do Brasil, jogo duro, hein, rapaz? Quando joga nesses campos assim, nessa longa viagem, é sempre importante. Claro que a parte tática, a parte física, né, a parte técnica, a escalação, a escolha das peças é importante demais. Agora, um dos pontos favoráveis, e eu acredito muito que o Guarani tem uma equipe muito qualificada para isso, é a logística. Porque não é fácil. Então o atleta ele precisa entrar, você vê o horário do jogo já é ruim, né? Então assim, tomara que o Guarani, que tem bons profissionais, tem pessoas qualificadas, tem, por exemplo, o Elano, que é ex-atleta, sabe como é que funciona, essa questão de viagem, questão de hotel, questão de logística é importante demais, alimentação, né? Porque vai para uma região diferente e aí ter alimentação diferente pode atrapalhar um pouco. Tomara que o Guarani tenha se preparado para isso tudo. E claro e óbvio que na parte técnica o Guarani é favorito, sem dúvida nenhuma. Só que essas dificuldades, às vezes, e já nós vimos inúmeras vezes, atrapalhar grandes clubes. Então o Guarani tem que estar atento a isso, fazer um grande jogo e trazer a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, o CH. E sobre essas escolhas aí do técnico Matheus, que não conta com o Natan, eu tenho essa dúvida em relação ao Isaac fazendo o segundo volante, se isso acontecer. Né? Porque na prática pode ser diferente. Nós vamos ter que ver o jogo, hoje eu vou estar trabalhando na partida. Então, é só conjectura de você falar, olha, vai dar certo ou não vai, porque se na dele o Isaac não estava funcionando, vai funcionar como segundo volante, tomara que funcione. A minha opção não seria essa, seria o Ralf, primeiro volante, e adiantaria o William Farias para colocar o Cauã Jesus, deixa o Isaac fora. Cauã Jesus, que foi bem contra o Palmeiras. Eu manteria esse tripé de meio campo. Agora, não está errado colocar o Isaac. Não é isso que eu estou falando, mas eu não tenho certeza para falar para vocês aqui. Olha, eu acho que isso pode funcionar.
pouco tempo, em uma semana, você construir um dinamismo de meio campo, onde você saiba como é que o lateral quem o lateral vai ter de apoio para sair jogando pelo lado direito, pelo lado esquerdo, quando vier a bola na parte central, quem que vai comandar a saída de bola, quem que vai organizar, quem vai arrastar essa bola para os meias e atacantes. Precisa de tudo isso. Muitas vezes acontece, em uma semana Eu também não assisto o treino do Guarani para saber se costumeiramente o técnico faz experiências ou, né, o Isaac possa há algum tempo estar exercendo pelo menos nos treinamentos, essa possibilidade de segundo volante. Por isso que eu não tenho certeza se funciona ou não. Mas de qualquer maneira, repito, com Isaac ou sem Isaac, o Guarani para mim é favorito para classificar a segunda fase da Copa do Brasil. Não, segunda não, terceira fase da Copa do Brasil. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Pedro Piscinato. Fala, CH. Ponte Preta está apresentando neste momento, aqui na sala de imprensa do estádio Moisés Lucarelli, mais 2 reforços para a sequência da temporada. Vale lembrar que na última sexta-feira, no final da semana passada, a Macaca anunciou o retorno de William Potker. No início dessa semana, na segunda-feira, anunciou o novo comandante, Rodrigo Santana, e neste momento estão sendo apresentados aqui na sala de imprensa do Majestoso, Sérgio Palácios e Rodrigo Saravia. O Sérgio Palácios pertence ao Bragantino, chega à Macaca por empréstimo com contrato válido até o final desta temporada, até dezembro de 2026. É um zagueiro colombiano, tem apenas 21 anos de idade, 1,95 m, um jogador muito promissor, revelado pelo Once Caldas e, como eu disse, estava no Red Bull Bragantino e chega para reforçar a Macaca para a sequência da temporada. O outro reforço, também gringo, só que uruguaio, Rodrigo Saravia, 25 anos, jogador bem jovem também, revelado pelo Peñarol do Uruguai, mas disputou a última temporada pelo Belgrano da Argentina. O Saravia é um volante, jogador muito promissor, com boas passagens pelo futebol sul-americano, teve também uma passagem rápida pelo futebol russo e chega à Ponte Preta para defender as cores da Macaca nesta temporada de 2026. A expectativa é que até o final desta semana outros nomes também sejam apresentados pela diretoria da Ponte Preta, até porque o João Brigatti disse na entrevista coletiva de apresentação do Rodrigo Santana que a Macaca ainda busca 5 ou 6 reforços, e vale lembrar também que a janela de transferências fecha na próxima terça-feira, dia 3 de março, CH. Eu já vou colocar Já vou falar com o Gleger para comentar sobre a ponte. Eu quero dar a informação aqui completa. O ouvinte que mandou aqui, eu não sei o nome dele, vamos ver se eu encontro aqui. Ele está perguntando sobre o centro de treinamento do Guarani, o campo lá. Segundo ele, está efetivamente ele passa todo dia lá e só tem areia. Aí eu mandei a pergunta aqui para o Breno Beretta e ele acabou respondendo, dizendo o seguinte: devido às chuvas, a grama do CT do Guarani ainda não foi plantada. Então, há necessidade de correção do solo, uma série de coisas que já foi feita. E o manuseio deve começar quando diminuir o nível de chuvas. Porque tem que plantar, jogar semente, essa coisa toda, então pode demorar um pouco mais, tá bom, gente? Então é isso. Ainda não foi plantada a grama, não é? Deixa eu ver aqui o ouvinte se eu acho. É o Paulo Lemos. Um abraço, Paulo. Então acho que está respondido aí a sua pergunta. Deixa eu falar aqui da Desktop, meus amigos, que é muito importante. Afinal de contas, você não pode iniciar esse 2026 com internet travando, né? Devagar, lenta pra caramba. Então é o seguinte, Desktop internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br
Desktop sempre a seu lado. Acionando Gleger Zorzinho. CH, para falar da Ponte, o Palácio está sendo apresentado. Chega aí o zagueirão que vem do Red Bull, o colombiano. CH, as informações são muito boas desse jogador, né? Um atleta que merece assim, uma atenção, porque é um jogador que estava no Red Bull, um jogador estrangeiro, e que todas as informações tiradas são boas informações. Então, para mim, importante essa contratação. Eu queria falar sobre a possível renovação do Barcelos, né, que acabou se contundindo, cirurgia, e acabou ficando fora dos gramados há algum tempo. E aí tem a possibilidade dessa renovação. Se você me perguntar, Gleger, você renovaria com o Danilo Barcelos? Eu renovaria, CH. Diante de todo o cenário do time pontepretano, das contratações, daquilo tudo que vai disputar a Macaca esse ano, sem dúvida nenhuma. Claro que tem a parte física, que envolve uma série de coisas, mas aí o cara estava aí até ontem, né? Fazendo o tratamento, fazendo a transição e tudo. Então eu, sem dúvida nenhuma, renovaria assim com o Barcelos. Eu acho um jogador importante, toda a sua experiência, todo o seu gabarito, principalmente numa Série B de campeonato brasileiro. O Barcelos é bem recomendado. Então, por isso, eu renovaria com o Danilo Barcelos, viu, CH? Bom, eu só quero colocar minha opinião, e é diferente dos meus companheiros, tá? Mas eu não sou dono da verdade. Mas eu entendo que o Barcelos, o Cafu e o Potker, eu vou parar nesses três, são jogadores que eu quero ver na arena, o desempenho deles. Porque o Barcelos machucou quando estava em péssima fase. Como é que ele vai voltar? Cafu, declínio. Potker, declínio. Eles têm a chance de poder efetivamente fazer um bom trabalho. Tomara que consigam. E o Pedro Piscinato responde aqui, ele questionou a doutora Thalita em relação ao processo do Luiz Aquim, que colocou a Ponte na justiça e tem um prazo, senão vai virar transferban, até o dia 3 ou 4 de março aí. A resposta da doutora Thalita, ainda não, mas está na previsão dos pagamentos nos próximos dias. Tá certo? Em Campinas, 11h56 agora. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Em dia, com a bola aqui na Rádio Bandeirantes, para destacar Campeonato Brasileiro, o líder Palmeiras entra em campo diante do Fluminense. Nesta quarta-feira, 21h30 na Arena Barueri. Quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O provável Palmeiras do técnico Abel Ferreira para este jogo: Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Marlon Freitas, Andréas Pereira e Maurício, Alain, Flaco Lopes e Vitor Roque. Já o provável Fluminense do técnico Luiz Zubeldia, com Fábio no gol, Samuel Xavier, James, Freitas e René, Bernal Martinelli, Lúcio Acosta, Serna Savarino e John Kennedy. Apita o jogo Felipe Fernandes de Lima, de Minas Gerais. O árbitro de vídeo será Rafael Traci. A bola rola a partir das 21h30 na Arena Barueri. Quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Tem Palmeiras e Fluminense. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência.
Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. É mais do que um compromisso. Porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências. Mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca, Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima semana e voltaremos amanhã, se Deus quiser, sempre às 11h30 da manhã, com mais um Nossa Área só para você.